Vou pedir aí para todos manterem os seus microfones fechados durante as apresentações, apenas os palestrantes terão, né, a voz, e depois, ao final, nós vamos ter a oportunidade de interagir e fazer perguntas, e enfim, né? Muito bem, então, boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos aqui a mais este evento organizado pela SoftSul, com o objetivo de levar informação, levar conhecimento às empresas de comunicação. No caso do evento de hoje, neste tema tão relevante, que é o tema do financiamento e inovação, do funding a projetos inovadores. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada no país, uma crise sanitária que está obrigando realmente as empresas dos setores, de todos os setores econômicos, a investirem fortemente em inovação, né? A implementarem, enfim, processos informatizados, a promoverem a transformação digital, né, dos seus negócios, enfim, e para isso, obviamente, se faz necessária muita pesquisa, desenvolvimento, inovação, muito P&D, né, para gerar aí as soluções inovadoras que as organizações precisam, enfim, implementar para os seus negócios. Desculpem, deu uma travada aqui na minha máquina. Pronto, vamos continuar. Peço desculpas. Então, hoje nós vamos estar aqui falando sobre o tema InovaCred conecta, né, uma das linhas de financiamento da FINEP e que tem por meio do BRDE, uma representação regional, né, que, enfim, contratualiza os projetos até um determinado patamar. Então, para dar início à nossa apresentação de hoje, nós temos aqui o Bruno Camargo, da FINEP, né? E temos o Alexander Leitsky, do BRDE. Nós vamos começar, então, com a apresentação do Bruno, seguida do Alex, e ao final eu vou falar um pouco sobre o Centro Tecnológico da SoftSul, recentemente credenciada pela FINEP para atuar como parceira das empresas nesses projetos de inovação tecnológica. Então, por gentileza, Bruno, a palavra é sua. Boa tarde, né? Obrigado pela palavra. Boa tarde a todos. Obrigado ao Alex também, que, né, junto com o Antonioni, viabilizou, né, essa live super relevante, né? E também, especialmente, o cadastro da SoftSul como uma ICT cadastrada no InovaCred Connect. Eu tô aqui junto também com o João Florencio da Silva, que é o gerente da Regional Sul. Eu sou o analista aqui da Regional Sul da FINEP. Nós ficamos lotados em Florianópolis. Nosso trabalho é justamente fazer esse relacionamento inicial com as empresas inovadoras e com todas as instituições e agentes do ambiente de inovação aqui da região Sul. Tá? Então, hoje, como convidado da SoftSul, eu venho falar um pouco do InovaCred Conecta, especialmente, tá? Especialmente aí dado o recente cadastro da SoftSul como uma ICT que possa prestar serviços a empresas e dar condições melhores de financiamento às empresas que façam projetos de inovação financiados pela FINEP, tá? E aí com o apoio operacionalizados pelo BRDE. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui
para fazer uma apresentação. Então, como eu comentei, tá? Eu trabalho na FINEP. A FINEP é uma agência, é uma empresa pública de fomento à inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós temos como visão, desde o nosso início, aí, há mais de 50 anos, tá? De transformar o Brasil por meio da inovação, e essa missão de promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio desse fomento à ciência, tecnologia e inovação a todas as instituições que participam desse ambiente, tá? Sejam públicas ou privadas. A gente apoia financeiramente, tá? Todos os níveis de maturidade tecnológica dos projetos. Então, desde a pesquisa básica, passando pela pesquisa aplicada, feita nas universidades, ou centros de pesquisa, ou outros tipos de CTs, passando pelo desenvolvimento e introdução no mercado, então, a inovação de fato, que ocorre no ambiente das empresas, tá? E, para isso, nós temos uma série de produtos, né, que se chamam de instrumentos, para todos esses portes de empresas e etapas do ciclo de inovação, tá? Então, quando a gente fala de apoio a empresas pela FINEP, a gente financia desde, e quando eu falo financiamento, isso pode ocorrer tanto via subvenção, investimento ou crédito. Subvenção que a gente chama de, muitas vezes no mercado, aí, de financiamento fundo perdido, né, vulgarmente, e a gente apoia dessa maneira desde startups e micro e pequenas empresas até empresas médias, médias grandes e de grande porte. A gente tem vários produtos para atingir esse objetivo. Aí tem um leque deles, né, que vocês podem ver aí na tela, e o nosso foco hoje é o financiamento descentralizado, tá? Especialmente o InovaCred Conecta, tá bom? Então, isso que eu vou detalhar hoje, que é um crédito descentralizado. O crédito descentralizado é o crédito que a gente opera por meio de parceiros. Então, instituições financeiras que atuam de forma mais próxima, né, aos clientes, aí considerando que a FINEP ela tem a matriz no Rio de Janeiro, né, então não tem uma capacidade tão grande para operacionalizar, né, e chegar tão próximo às empresas, especialmente as menores, né, então a gente tem regionais aqui, mas que nosso alcance também é limitado, e nós contamos muito com essa parceria com essas instituições financeiras para alcançar empresas inovadoras, especialmente as que são de menor porte, tá bom? Então, desde 2013, a gente opera um financiamento a empresas inovadoras até de médio porte por meio do InovaCred. Nesse programa, a gente já financiou mais de 630 operações, está mais de quase 2 bilhões em financiamento. E, para isso, a gente tem como parceiros aí 20 bancos hoje, atendendo em todas as regiões do país. Quando a gente fala aqui da região sul, tá? Nós operamos aí com o BRDE, Badesul, Banrisul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Badesc, e no Paraná, Fomento Paraná, além da nova parceira nossa, que é a Cressol, que opera nos 3 estados e em outros estados do Brasil. O principal parceiro hoje da FINEP, quem mais opera o InovaCred, as linhas descentralizadas da FINEP hoje, é o BRDE, tá? Então, 40% mais ou menos, próximo a isso, dos financiamentos descentralizados são feitos pelo BRDE. Então, é realmente quem mais tem essa atuação em financiar empresas inovadoras com recursos FINEP. Qual que é a vantagem de se financiar com esses agentes, tá? Então, como o BRDE é um grande parceiro nosso, eles são treinados para financiar inovação, tá? Seja pela expertise própria ou pelos treinamentos da FINEP. Eles têm uma proximidade maior com o cliente, então relacionamentos de datas, né, de longo prazo com outras linhas de financiamento que nem sempre são relacionadas à inovação, puxam financiamento de inovação muitas vezes. Eles já conhecem as demandas de vocês. Opções de garantias diferenciadas, então, várias vezes eles, assim como o BRDE, contam com fundos garantidores que vão dar condições melhores para a empresa não ter, às vezes, ter que oferecer uma garantia
real de 100% do financiamento, pode trabalhar com outras composições, por exemplo, e tem metodologias de crédito específicas para empresas de até médio porte, tá? Então, dado essa introdução, a gente opera com essas linhas descentralizadas. Nós temos várias delas, tá? Então, um carro-chefe chama de financiamento, o Finep NovaCred, que é para desenvolvimento de tecnologias e projetos, produtos, serviços inovadores de maneira geral, tá? E aí tem várias ramificações, e uma delas é o NovaCred Conecta. Temos uma linha para adoção de tecnologias 4.0, que é o NovaCred 4.0, e outra linha para aquisição de equipamentos, componentes nacionais para fomentar a indústria nacional em telecom, saúde e energia. O grande foco hoje é o NovaCred Conecta, tá? Dessa nossa live, que é um financiamento descentralizado para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação feito por empresas em parceria com ICTs, que são instituições de ciência, tecnologia e inovação, tá? Então, que fazem pesquisas aplicadas e desenvolvimento de tecnologias e são contratadas por empresas dentro de um projeto de inovação com escopo que pode ser maior, né? Então, o foco dos projetos nessa linha é inovação para competitividade. Então, uma empresa que tem interesse, olha, eu quero desenvolver um projeto de um produto que é inovador para o meu setor. Então, os concorrentes ainda não têm, ou é importado. Eu vou desenvolver um produto que vai me colocar numa posição diferenciada com relação aos concorrentes do meu setor, por exemplo. Esses projetos podem ser financiados nessa linha. O público-alvo dessa linha são empresas de qualquer porte, tá? Então, o requisito é que o projeto tenha pelo menos 15% do seu valor financiado realizado em parceria com ICTs. Então, quando a gente fala de empresas que faturam até 90 milhões de reais, o valor máximo financiado é 10 milhões. Então, vamos pensar que uma empresa financia 10 milhões e uma empresa fatura até 90. Então, 1,5 milhão precisa ser gasto com uma ICT, né? 15% desse orçamento precisa ser gasto com serviços prestados por uma ICT credenciada. E se for uma empresa que fature mais de 90 milhões de reais, o valor máximo de financiamento é de 5 milhões de reais. Então, os projetos têm um valor mínimo de 150 mil. Então, vamos pensar um projeto de 1 milhão, né? 150 mil desse projeto tem que ser gasto com uma ICT, né? Então, dando alguns exemplos aí de orçamento, né? E de como o recurso precisa ser gasto para ser enquadrado nessa linha especificamente, tá? Hoje nós temos mais de 150 instituições credenciadas, a SoftSul é uma delas, né? E aí o Antonioni vai falar um pouco melhor, né, de que serviços que eles prestam, e o BRDE também vai falar melhor como eles atuam para poder receber esses projetos de vocês e financiá-los, tá? Outros exemplos de instituições são o Senai do Rio Grande do Sul, vários laboratórios da Universidade de Caxias do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, da URGS, mas as ICTs que podem prestar serviços num projeto NovaCred podem ser de qualquer local do Brasil, tá? Então, basta olhar na lista no nosso site, posso disponibilizar para vocês depois quais são os laboratórios, as instituições, e aí vocês escolhem dentro das competências delas quais se encaixam melhor, né? Você já tem um relacionamento, conhecem a capacidade de entrega, etc., para poder colocá-los como parte do orçamento do seu projeto de inovação. Então, o que é financiável, tá, num projeto de inovação FINEP? Em NovaCred, tanto no Conecta quanto no NovaCred puro, que eu vou comentar melhor depois também. No NovaCred Conecta é financiável, tá? Equipe própria, máquinas e equipamentos nacionais importados, matérias-primas, muitas vezes que são necessárias para chegar num produto, num lote piloto, ou se fazerem testes, ou chegar num protótipo, softwares, é possível financiar obras civis e instalações, então, eventualmente para adaptar um espaço para fazer um laboratório, ou para adaptar um espaço que vai ser usado para fabricar aquele produto inovador, que seja importante fazer isso, ou fazer uma sala limpa, muitas vezes. Produção pioneira e comercialização
logística inicial para fazer uma distribuição, serviço de terceiros, consultorias, testes. Então, um serviço de uma ICT é um serviço de terceiros, teste também pode ser prestado por uma ICT. Então, isso vai entrar, um serviço de uma ICT que eu comentei como a SoftSul vai entrar nessa rubrica ali, serviço de terceiros, consultorias ou testes, tá? Mas aí vai entrar, né, assim, de forma geral, as atividades de P&D da companhia feitas internamente, as atividades que são mais relacionadas a chegar num protótipo, num lote piloto, e as início das vendas, e aí todo o processo. Então, eu vou viajar para prospectar uma tecnologia, ou eu vou viajar para participar de uma feira, ou mesmo promover um stand numa feira para promover meu produto. Isso é financiável. Vou fazer contratar uma consultoria para desenhar uma parte do meu projeto. Então, tudo isso é financiável. Vou comprar máquinas que são necessárias tanto para eu conseguir chegar num projeto, num produto inicial, chegar no meu serviço, num processo adequado, quanto para eu conseguir fazer uma fabricação, uma planta para poder fabricar aquele produto que eu desenvolvi com o projeto. Tudo isso é financiável, tá? E aí, como eu comentei, o que é uma despesa aceita com a ICT, tá? Para chegar naqueles 15% que eu comentei. Então, essas despesas são consideradas como aquisição externa de pesquisa e desenvolvimento. Então, elas entram que tipo de despesa? Pesquisa e desenvolvimento, aperfeiçoamento de produtos e processos, consultoria, assessoria técnico-científica, ensaios e testes, análise de materiais ou de propriedades físico-químicas, serviços ambientais, calibração, metrologia, contratação de pesquisador público vinculado a uma ICT, tudo isso é financiável, aí entra com uma despesa com ICT para compor aqueles 15%. Tá? Para formar o orçamento total do projeto, tá? Então, os itens financiados do projeto, a gente aceita no financiamento a partir da submissão da proposta. Então, você enviou a proposta, os gastos que vocês que fizerem parte do orçamento financiado, a gente pode aceitar e compor o projeto. Para formar a contrapartida, a gente aceita despesas ocorridas em até 6 meses antes da entrada do projeto, então, para empresas que faturem até 300 milhões, ou despesas feitas até 1 ano antes da entrada do projeto, tá? Para empresas que faturem acima de 300 milhões, tá? E aí, bom, ponto bem importante aqui, né? Quais são as condições de financiamento, né? Por que eu vou elaborar um projeto, né, para trazer uma ICT, né, além dos ganhos para a inovação da companhia, né, é um financiamento com condições favoráveis para a companhia se alavancar com recursos terceiros. Então, hoje, a gente empresta nessa linha, tá, a taxa final para o cliente e operacionalizada pelo agente financeiro como o BRDE aqui, tá? Para empresas que faturam até 16 milhões, a gente tem hoje como taxa TJLP mais 0,61. A TJLP é a taxa de juros de longo prazo, a gente ainda trabalha com ela, tá? Ela está hoje em 4,39% ao ano. Então, para empresas que faturam até 16 milhões, a taxa hoje fica em 5%. E para empresas que faturem acima de 16 milhões, é TJLP mais 1,48%, que dá 5,87% ao ano, quase 5,88% ao ano, tá? Com uma carência de até 3 anos e um prazo total de 11 anos. Então, os 3 anos de carência, mais 8 anos para amortizar. A gente pode chegar até 100% do financiamento no Inova Credit Connect, tá bom? Então, outro ponto importante, tá? O projeto pode durar o tempo da carência. Então, até 3 anos de execução do projeto. Então, se tem um projeto com uma maturação mais longa, né? Como até é o usual para projeto que tem instituições de pesquisa, né? Porque são tecnologias que demoram mais para serem executadas, né? Um roadmap mais longo, a carência é mais longa, então o projeto também pode ser mais
tá bom? Então, chegando até 3 anos. Bruno, Oi. tu pode clicar em ocultar ali embaixo naquela barrinha que está tapando Tá bom. a informação do... Pronto. Ok, muito obrigado. Legal, de nada. Essas são as taxas finais ao tomador, tá bom? Então, já está ali o spread de PRDE, o quanto o FINEP vai receber, e não tem incidência de IOF. Então, essa taxa final... Para empresas que... Desculpa, está meio fazendo um pouco de ruído. Vamos fechar os microfones. Só o palestrante com o microfone aberto, por favor. Obrigado. Eu acho que é o meu próprio microfone. Um pouco de barulho aqui. Para empresas que são do segmento de telecom, tem projetos em telecom, a gente tem uma taxa ainda mais favorável, que é TR mais 4,5. Tá? Então, hoje a TR está em 0. Então, chega aí hoje é uma taxa fixa em 4,5% praticamente. A carência fica em até 4 anos. E o prazo total se mantém o mesmo, né, de 11 anos. Então, taxas bem favoráveis, tá bom? Se a empresa, por um acaso, tá? Essa é a linha do Nova Credit Connect. Então, as empresas estiverem interessadas, nós aqui, FINEP, BRDE e SoftSul estamos à disposição para falar melhor da linha, tá? A operacionalização é feita pelos agentes financeiros, o BRDE aí o principal deles hoje para nós, tá? Se por algum acaso vocês têm um projeto e não encaixem nesses 15%, a gente tem uma linha que chama Nova Credit só, não é Nova Credit Conecta, que aí financia as mesmas coisas, tá? Desenvolvimento de produtos, serviços, processos, aprimoramento dos produtos que a empresa já tem, podendo abarcar inovação em marketing ou organizacional. A diferença é que a inovação pode ser até o nível da empresa, mas as taxas ficam um pouquinho maiores, então, indo aí de 5,87 até 6,75, e o perfil de empresa apoiada é só de até 90 milhões, não é empresa de qualquer porte. Se for uma empresa maior de 90 milhões, o financiamento é direto com a FINEP, a gente pode falar aí mais à frente, quem tiver interessado para discutir, tá? Por Telecom sempre nós temos uma fonte específica, né, que tem condições favoráveis também para a Nova Credit Telecom, tá? TR mais 4,5, a taxa é a mesma, o prazo que diminui para 8 anos, tá? Então, não sei como está o meu tempo aí, mas, falando rapidamente, temos outras linhas, tá? Para quem não quer fazer projeto, tem alguma demanda específica, temos o Nova Credit Expresso, tá? Não precisa de projeto, financiamentos até 2 milhões de reais, empresas de até 90 milhões de faturamento, emprestamos a aproximadamente 7,75% ao ano, prazo de até 4 anos, tá? Então, essa é especialmente para empresas que já são consideradas inovadoras, aí estão no Parque Tecnológico, já têm patentes, já participaram de programas de aceleração do governo, por exemplo, ou outros programas públicos de fomento à inovação, são empresas apoiáveis no Expresso. E, por fim, se uma empresa só quer adotar inovações voltadas à transformação digital, então, indústria 4.0, nós temos o Nova Credit 4.0, é um programa em que a gente financia uma solução completa, tá? Então, o serviço de uma prestadora, que nós chamamos de integradora, então, projeto, instalação, manutenção, e aí os softwares e hardwares próprios ou de terceiros nacionais ou importados que são que fazem parte da solução dessa integradora. Então, nós temos aí mais de 50 serviços aí já cadastrados, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de integradoras. Esse é uma linha para uma empresa que queira adotar tecnologias 4.0 e não queira elaborar um projeto. A integradora, nesse caso, ela tem uma solução que já está credenciada e pode ser financiada, tá? Essa é uma linha também com condições boas, tá? Então, TJLP mais 0,61, então, menos 5% ao ano, ou para empresas que faturam entre 16 e 300 milhões, TJLP mais 1,48. Então, dá um pouco menos de 7% ao ano, até 8 anos de prazo, sempre sem IOF. Então,
São aqui alguns exemplos que a gente pode falar depois para quem estiver interessado. Mas, basicamente, a mensagem é a seguinte, tá? A Finep tem produtos para todo o perfil de empresa, tá? A gente está focando aqui no NovaCred Conecta, que é uma grande oportunidade para que empresas façam projetos que sejam inovadores e no nível mais profundo de tecnologia, tá? E que pode ser alcançado com o apoio das ICTs, que detêm conhecimento de fronteira, capacidade de execução, de entregar para empresas, as instituições que são credenciadas têm experiência no relacionamento com empresas para o processo de desenvolvimento e inovação. A SoftSul é uma delas, e para executar para obter esse financiamento, a gente tem como parceria aí os agentes financeiros, tá, que são essenciais. O BRDE está à disposição para atendê-los, e nós aqui da Regional também podemos fazer esse meio campo quando vocês quiserem, tá bom? Então, a gente fica à disposição e abre espaço aí para o Alex e para o Antônio. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Excelente apresentação. Importante, né, essa visão macro que você deu, para que fique claro, né, que embora a nossa conversa hoje esteja concentrada no InovaCred Conecta, na verdade, a linha InovaCred, ela é uma família de linhas, né, que permite o financiamento tanto para a empresa que é a produtora do projeto, que é a desenvolvedora, a proponente do projeto, e no caso ali do Finep NovaCred 4.0, é um financiamento ao cliente dessa empresa, né? Exatamente. Então, é importante destacar esse ponto. Mas vamos dar continuidade aqui, então, à nossa conversa. Depois nós vamos fazer um bate-papo ao final, com perguntas e respostas, e vamos tentar esclarecer a todos aqueles que tiverem, enfim, perguntas. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Alexander Leitsky, né, do BRDE. Por gentileza, Alexander. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Satisfação novamente, Antônio, estar aqui com vocês, né? A SoftSul é nosso parceiro já há anos aí, temos convênio, fizemos vários eventos, lives, né? E também o pessoal da Finep aí, que são o pessoal da descentralizada, especialmente nesses últimos anos, a gente tem feito muitos eventos em loco, né? Na época do presencial e agora online, né? Nesse momento de pandemia. Tá? Mas sem mais delongas, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Né? Você só me confirma aí se foi. Sim, estamos vendo. Tá. Tu pode tirar o meu quadrinho ali de cima, clica naquele X lá no canto direito lá. Isso, obrigado. Pronto, né? Bom, vou falar aqui rapidamente, tá, pessoal, do banco, da nossa atuação, a parceria aí com a SoftSul e com a Finep, né? Sem maiores delongas, para justamente depois dar um espaço aí para o pessoal que quiser perguntar, né? Mas eu acho que, assim, o grande recado para o pessoal é que tem recursos aí para apoiar as empresas, especialmente nas linhas de inovação, aí, como o Bruno comentou. Nós temos uma instituição que dá todo o apoio para vocês, que é a SoftSul, que já conhece tanto o Finep quanto o BRDE, quanto o ecossistema de inovação aqui do Rio Grande, por que não dizer até da nossa região sul, né? E acho que tem que ser aproveitado pelas empresas, né? Infelizmente, as empresas acham que isso é distante, é difícil, etc., e acabam perdendo boas oportunidades, né? Então, a gente está trazendo aqui para vocês, mais uma vez, uma boa oportunidade de apoio às empresas, né? Bom, então, a apresentação institucional do banco, ela está aqui. Eu vou passar rapidinho, porque muitos de vocês já nos conhecem. Quem não conhece, depois a apresentação vai ficar disponível, né? Então, o banco atua aqui nos 3 estados. Nosso foco de atuação é aqui na região, no Rio Grande do Sul, né? Nós estamos em base em Porto Alegre, mas temos os escritórios no interior, né? E a SoftSul é um dos parceiros aí, então tu pode fazer o contato com a SoftSul e entrar com as solicitações de crédito no banco, seja de qualquer tipo de financiamento, tá, pessoal? Via SoftSul aí, que o Antonioni e a turma ali pode atender bem, né? Alguns números do banco, também vou passar batido aqui, filosofia, missão, formas de atuação do banco. O nosso negócio é o crédito de longo prazo, né? A gente financia tanto o setor privado quanto o setor público, né? No setor público a gente financia os municípios, né? Mas a gente também tem participações em fundo de investimento, a gente apoia o ecossistema de inovação através de processo de aceleração de startups,
Vou falar um pouquinho isso aqui logo ali na frente. Tá? Nosso foco aqui é falar que, entre diversas fontes de recursos que nós repassamos ou recursos próprios do banco, a FINEP tem um destaque especial, porque praticamente tudo que a gente apoia em inovação é com recursos da FINEP ou é uma parceria com a FINEP. Né? E para chegar lá, essas parcerias também regionais, no caso aqui com a SoftSul, classificada agora como uma ICP, perante a FINEP, isso é super importante. Tá? Então, hoje tem recursos nacionais, tem recursos externos também que o banco capta, né? E o recado aqui é importante dizer que tem crédito, se as empresas nos procurarem, a gente dá toda a orientação aí possível. Tá? Então, como é que a gente faz? Tá? Então, um banco, por uma questão de estrutura, nós temos um corte, né? Operações diretas com o banco a partir de R$700 mil. Ah, Alex, mas como é que eu vou atender uma empresa que tem um financiamento de R$200 mil? Bom, a gente tem uma exceção aí de uma operação que a gente chama de Nova Crédito Expresso, junto à SoftSul. Ah, mas eu tenho um financiamento rural lá no interior do Rio Grande do Sul de R$100 mil. Como é que faz? Bom, o banco tem uma série de parceiros que a gente repassa recursos para esses parceiros atendem na ponta. Normalmente são as cooperativas de crédito, é uma forma do banco atuar descentralizado. Então tem Cressol, tem Sicredi, tem Cicobi, tem Unicred e mais outros tantos parceiros aí. Tá? Mas direto com o banco, a priori, todas as nossas linhas, R$700 mil. Tá? Bom, financiamento empresarial, então a gente financia as empresas aí há 60 anos, né? O banco está completando 60 anos esse ano, então financia tudo que é tipo de investimento, né? Equipamento nacional, importado, inovação, capital de giro puro, giro associado, ampliação, relocalização das empresas e assim por diante. O foco aqui é a inovação, né? Nas linhas de inovação, fomento à inovação, ou seja, o apoio do banco à inovação, ele pode ser dividido em 3 modalidades. Tá? E para isso a gente criou um programa chamado BRD Inova, né? E essas 3 modalidades estão debaixo desse guarda-chuva desse programa. Aí, tá? Esse programa ele tem essas 3 vertentes. A primeira é com crédito, né? Que são os recursos reembolsáveis, ou seja, o empréstimo para a empresa executa o seu projeto, dá tudo certo, ela nos volta, né, pagando esse recurso no longo prazo. Tá? Esses financiamentos, boa parte o Bruno já destacou aqui, a maior parte são recursos da FINEP, né? Depois, o segundo formato, vou apresentar logo na sequência, através dos fundos de Venture Capital. O banco aporta num fundo, o fundo investe nas empresas. Muito focado nas pequenas empresas, nas empresas nascentes, nas startups, assim por diante. E a terceira veia, né, a terceira forma de atuar, de apoiar o ecossistema de inovação aqui no Estado, é através de um programa de aceleração, que a gente chama de BRD Labs, que também vou falar logo ali na frente. Né? Então, aqui falando sobre o crédito, que é o primeiro formato de apoio à inovação, né? Nós temos a linha do InovaCred, o Bruno já falou das condições de maneira geral, tá? E do InovaCred Expresso, esse aqui que vale um pouquinho mais, a gente parar aqui e falar para vocês. Né? O InovaCred Expresso, ele começou com operações limites até R$200 mil, né? E desde o ano passado esse valor foi ampliado para até R$2 milhões. Ele tem condições um pouquinho diferentes, como estão ali na tela, né? Mas nós temos uma parceria com a SoftSul. Né? Então, aqui nós temos uma exceção daquele valor de 700 mil. A gente pode atender as empresas que têm demandas até R$200 mil. Né? E sem a garantia tradicional, garantia real, imobiliária, etc. Né? O banco consegue encostar aqui um fundo garantidor, que pode ser o fundo do FGI ou o fundo do Sebrae, o FAMP, dependendo de quem é o tomador, né? E uma tarifa de estruturação de até 2% ao ano, né? 2% da operação. Tá? Com isso, e através desse convênio da SoftSul, ou seja, a SoftSul apresenta a empresa, a demanda para nós conseguimos atender diretamente as empresas que têm interesse nesse recurso, que às vezes é um recurso rápido, né? Liberação única, a empresa precisa de um recurso para comprar uma matéria-prima importada, precisa de matéria-prima nacional e agora até mão de obra, né? Ela pode incluir aqui, desde que faça parte do esforço inovativo dessa empresa. Então, os parceiros da SoftSul têm essa característica. Então, a gente consegue enquadrar quase todos aqui dentro desse convênio. Depois, e recentemente, o foco aqui, o Bruno já falou, não vou entrar em muitos detalhes, mas essa parceria com a SoftSul para desenvolver e passar para vocês as informações sobre Nova Credit Conecta. Né? Então, isso é importante, a SoftSul pode dar todo esse apoio aí, desses pelo menos 15% com a ICP, né? No caso, com a própria SoftSul, e a partir disso, entra lá no banco, a gente processa essa solicitação aí para cada uma das demandas. Tá? Depois, nas outras linhas da FINEP, especificamente, a gente trabalha com todas elas descentralizadas, né? InovaCred 4.0, Aquisição Inovadora, o Telecom, Energia, Saúde, agora o InovaCred Telecom também, que é uma linha interessante.
Então é importante dizer para vocês que tudo isso aí também está ativo, tem recurso, tá? E o banco trabalha e está aí disponível para todos vocês que tiverem dúvidas ou quiserem encaminhar uma solicitação. Eu queria avisar aí o João que o Inova Crédito 4.0 aí já está saindo do forno, viu, João? Nós temos hoje 3 operações lá para mandar para vocês na sequência. Então, também o banco está trabalhando essa linha, que é uma linha relativamente nova, né? Começou o ano passado. Depois, a segunda veia de atuação do banco na inovação, conforme eu falei para vocês, através dos fundos de Venture Capital. Então, o banco aporta recursos desses fundos. Nós temos hoje 2 fundos de equity de anjo, e esses fundos fazem a triagem e aportam nas empresas. Né? O Criatec, para vocês terem uma ideia, é um fundo de 250 milhões, se eu não me engano. Já fez alguns aportes de empresas, nessa tabela que é um pouco desatualizada, mas tem empresas aqui no Rio Grande do Sul, tem empresas em Santa Catarina, tem empresas no Paraná que o fundo apoiou, né? E já aquele valor que nós colocamos no fundo, que foram os 12 milhões lá que está aí na tela, já o investimento nessas empresas já ultrapassou em muito, né? Então, a ideia nossa aqui é também dar uma capilaridade para as empresas ter um recurso que não necessariamente seja crédito, né? No caso, o fundo entra na empresa com uma pequena participação da sociedade da empresa e lá na frente ele sai, né? Dando tudo certo, ele vende, remunera o fundo e assim por diante. Mas é uma operação de risco, e o banco comprou essa operação de risco desses 2 fundos, do Criatec e do Fundo Anjo. Então, as empresas que têm interesse nesses fundos, a gente também pode fazer a solicitação aí pela SoftSul ou direto conosco, que a gente faz o link aí com o pessoal das gestoras, os 2 fundos, que são as gestoras quem fazem a triagem das empresas, e o BRDE depois tem o direito a voto lá e a gente sempre ajuda. Né? A terceira veia de apoio no sistema de inovação, aí é esse BRDE Labs, que é um processo de aceleração das empresas, né? Que a empresa ela participa do edital, o banco agora está na fase de edital para contratar uma ECT, nós contratamos uma ECT ou uma aceleradora, né? E depois a gente faz, junto com essa aceleradora, uma triagem das startups classificadas, e no ano passado, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 188 inscritas, selecionamos 12, né, que foram acelerados num processo aí de 4 meses, com destaque para 3 startups que ganharam premiação, teve encaminhamento para clientes, ligação com clientes do banco para ter POCs e futuros negócios. Aí, algumas startups estão tendo grande resultado aí a partir desse processo de aceleração. Então, esse ano, de novo, nós estamos selecionando então, a aceleradora neste momento. Logo em seguida, imagino que em abril, maio, a gente vai abrir e vai divulgar, a SoftSul vai ser um parceiro também para divulgação, que eu tenho certeza, das startups que têm interesse de participar para se cadastrarem lá, e no segundo semestre a gente faz esse processo de aceleração. E é importante colocar, né, o banco desde o ano passado fez um esforço muito grande de apoiar a capital de giro no Covid. Né? No ano passado nós até diminuímos o valor mínimo de 700 mil, aceitamos valores bem abaixo, até inclusive 100 mil, etc. O recurso meio que acabou, agora a gente tem uma nova dotação orçamentária, mas o valor mínimo continua 700 mil. Tá? Mas, enfim, está aí disponível para as empresas que estão... Aqui a gente não está falando de inovação nem nada, são empresas, de maneira geral, que queiram um capital de giro, que se enquadrem nas condições do banco, né? Limitado a 20% da receita bruta, a empresa tem que ter pelo menos 1 ou 2 anos de existência, né? E o custo está aí, Selic mais 6% ao ano. Tá? O que o banco sempre exige, né? Bom, o projeto tem que ter lógica, né? Viabilidade, né? Econômico-financeira, tem que estar em dia com as obrigações tradicionais aí, afinal nós somos um banco público, né? Tem que ter a questão cadastro, tem que estar tudo em dia, né? Eventuais pendências a gente também consegue justificar, tá? E tem que ter as garantias. Né? As garantias tradicionalmente são os imóveis, máquinas e equipamentos também a gente pode avaliar caso a caso, mas normalmente são os imóveis. Tá? E nos casos de financiamentos até 1 milhão, ou no caso dessa operação de Nova Crédito Expresso, parcerado com a SoftSul, a gente pode colocar, ou coloca, os fundos garantidores. Tá? E cobra essa tarifa de consideração. Até a tarifa aqui está errada, é 2%. Que faz a solicitação? Através da SoftSul, a SoftSul vai encaminhar pelo site do BRDE. Hoje em dia é tudo online, tá, pessoal? Então entra lá no site do banco, eu botei aqui o site do banco em vermelhinho ali onde está, né? Solicite ali seu financiamento, cadastra a empresa, faz o upload dos documentos, que a gente vai disponibilizar uma lista para as empresas, ela faz o upload dos documentos e a gente já começa a processar lá, na nossa equipe lá já cai na esteira da produção e o pessoal mantém em contato com vocês ou via SoftSul. Aqui estão os nossos contatos gerais, né? Nosso pessoal do interior no site aí tem os endereços, os e-mails específicos, né? Mas aqui está o nosso geral, qualquer forma de contato,
cair na nossa equipe que dá o atendimento mais sério possível para vocês. Tá? É isso, sem mais delongas, até vou deixar aqui, esquecendo de fazer uma apresentação mais rápida e deixar mais espaço para o pessoal perguntar e para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigado, Alex. Eu vou dar continuidade agora. Pode parar de compartilhar a tela, por gentileza. Eu vou falar rapidamente, então, da ICT SoftSul. Tá? A ideia não é também tomar muito tempo, são alguns poucos slides, né? Para a gente ter, então, esse tempo para esse bate-papo aí de perguntas e respostas, ok? Então, só um segundo que eu vou entrar no compartilhamento aqui. E já iniciamos. Muito bem. Estão enxergando? Sim. Sim? Ok. Muito bem. Então, obrigado. Então, vamos falar um pouco de uma unidade organizacional da SoftSul, que é o Centro Tecnológico, tá? E a SoftSul, ela é uma organização que se enquadra dentro do contexto do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e nesse âmbito se tem uma grande lei, que é a Lei de Inovação, o novo marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que fez grandes alterações aí na Lei de Inovação, que é essa Lei 10.973 de dezembro de 2004, que basicamente trata de medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, né? A SoftSul sempre vinculada com as empresas, com o mercado, com a indústria, enfim, com o setor produtivo, né? Como eu disse, o CETEC ele é uma unidade organizacional da Associação Sul-Grandense de Apoio ao Desenvolvimento de Software, que tem alcance nacional e internacional, né? O CETEC, então, ele é reconhecidamente uma ICT, uma instituição científico-tecnológica e de inovação, constituída em setembro de 2001, que tem por missão institucional, basicamente, o desenvolvimento da pesquisa aplicada. Não temos a pesquisa básica, etc., não faz parte do escopo da atividade da SoftSul, né? Mas sempre a pesquisa aplicada de caráter científico ou tecnológico voltada ao desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. Em termos de credenciamentos, então, a SoftSul ela é credenciada pelo CAT, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, né? Desde 2002, tá? A primeira resolução que deu credenciamento à SoftSul para operar projetos na lei de informática é a resolução 070/2002 do Comitê da Área de Tecnologia da Informação do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E esta resolução ela é renovada periodicamente, né? Então a última renovação foi agora em outubro de 2020, por meio da resolução 095/2020 do CAT, que então recredenciou a SoftSul para uma operação por mais 2 anos, né? No âmbito da lei de informática, então 8248. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Vou tentar entrar no site rapidamente. Estão vendo aí? Está aparecendo? Não. Tá, tudo legal de apresentação. Tá a mesma tela que estava antes, credenciamento SoftSul. Ah, tá bem. Não entrou, então, eu suspeitava que isso fosse acontecer. Vamos voltar, então. Muito bem. O outro credenciamento que a SoftSul possui é o do CNPq, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no âmbito da Lei 8010, que permite a importação de bens destinados ao PID com isenção dos correspondentes impostos de importação. Recentemente, né, tivemos, então, pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos, agora em fevereiro desse ano, né, a qualificação, então, da SoftSul como ICT parceira para projetos de inovação financiados no âmbito da linha InovaCred Conecta, né, para ser uma parceira de desenvolvimento de projetos
no contexto ali dos 15%, e eu acredito que tem uma escadinha aí de 25, 50, depois nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Bruno e o Alex. Bom, então, basicamente, o CETEC ele gerencia e executa projetos de P&D em TIC, né, no âmbito da lei de informática, no âmbito da lei do bem, com fontes não reembolsáveis, fundos setoriais, Funtel, CTInfo, e com fontes reembolsáveis, InovaCred Conecta. Ou seja, só nesse contexto é que o CETEC, né, como que a SoftSul, como ICT, então, atua em colaboração com as empresas na execução desses projetos, né? Também na capacitação de profissionais na área de TIC e afins. Basicamente, a estrutura do CETEC são 4 subunidades, né? Digamos, a unidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a unidade de melhores práticas, aqui trabalhando MPS-BR, trabalhando CMMI, trabalhando MGPDI, que é o modelo de gestão da PDI, né? Uma parte de recursos humanos, então, aqui onde tem alguns cursos e capacitações, e um laboratório de testes para, enfim, projetos de software e hardware, que é também disponibilizado às empresas, né? É um laboratório compartilhado, as empresas associadas fazem uso dessas estruturas, ok? Então, basicamente, aqui um ambiente de desenvolvimento, onde, né, os projetos das empresas são alocados nesses espaços para desenvolvimento, né? A parte aqui de equipamentos do laboratório que eu falei, a SoftSul tem alguns equipamentos, então, que são até bastante importantes para o desenvolvimento de alguns tipos de projetos, e esses equipamentos eles são usados pelas empresas associadas, tanto na sede da associação, na sede da ICT, como também pode ser levado para uso temporário, né? Por um empréstimo temporário, né, pelas empresas associadas. Aqui alguns espaços, né, de eventos, enfim, de capacitação, e o MGPDI que eu falei, que é o modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é um modelo desenvolvido sob coordenação da SoftSul por uma equipe digamos, de pesquisadores que estão vinculados a várias universidades brasileiras e também a empresas, a consultorias de mercado, enfim, que são pessoas extremamente qualificadas na parte de melhoria de processo e de gestão da inovação, gestão da pesquisa e desenvolvimento, e que, de forma colaborativa, né, construíram esse modelo. Para vocês terem ideia, quem faz a gestão da equipe técnica é uma professora doutora da Federal de Minas Gerais. Nós temos gente da Federal do Pará, enfim, do Paraná, de vários lugares do Brasil, de Santa Catarina, enfim, construindo este modelo de forma colaborativa, então, sob a gestão da SoftSul. Quais são os pontos fortes, então? Bom, a experiência da SoftSul, do Centro Tecnológico SoftSul, em mais de 300 projetos desde 1996, né, faz muito tempo que a SoftSul começou a trilhar esse apoio, né, como ICT, às suas empresas associadas, né, mais de 300 projetos de PDI em TIC executados com recursos da Lei de Informática, via convênios com as empresas beneficiárias da lei. Para isso, vale aquele credenciamento do CAT que eu mostrei lá no início. Mais de 40 projetos executados com recursos não reembolsáveis em convênios com instituições de fomento, FINEP, CNPq, APEC, SEBRAE, Softex, etc. Experiência em projetos internacionais com recursos do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e também da Comissão Europeia, realizados em consórcio, né, de forma colaborativa, então, com entidades de outros países latino-americanos e europeus. Uma equipe técnica, se montam equipes técnicas qualificadas, né, squads multidisciplinares de alta performance, e para cada projeto se ajuda as empresas a montar esse projeto, a montar as equipes para que todos possam colaborar com o desenvolvimento. A SoftSul é
por ser uma associação, ela tem mais de 120 pesquisadores, pessoas físicas associados à entidade, então não são apenas empresas, né? E esses são alocados sob demanda, então, conforme o perfil técnico de cada um, né? Os diferentes projetos. E desenvolvimento de projetos em colaboração é algo que a SoftSul aprendeu a fazer ao longo desses anos todos, né? Então, um modelo próprio de gestão, emprego de ferramentas de User Experience Design, participação dos parceiros no projeto, na gestão e nas tomadas de decisão, tá? Pontos fortes também, infraestrutura física, infraestrutura de TI, recursos computacionais e o laboratório, então, de hardware e teste e software. Era isso, eu queria ser muito rápido falar isso, mas deixar essa mensagem, esse recado, que a SoftSul ela está totalmente à disposição de todos os interessados para, seja no âmbito do InovaCred Conecta, onde existe uma participação, uma coparticipação da ICT na execução do projeto, seja no apoio a todas essas outras linhas aí que foram apresentadas pelo Bruno e pelo Alex. Então, agora eu abro aqui para perguntas que eventualmente possam ter. Eu acho que eu vi algumas pessoas levantando a mão. Quem pode me ajudar aí a verificar se alguém levantou a mão? Adriana, talvez. Desculpa, Antônio, eu estava atendendo, pode repetir? Sim, só me ajude, verifica, por favor, quem levantou a mão aí Você está de hosting do... Levantar a mão, não tenho nada aqui, né? Ninguém levantou para mim aqui. Eu pediria que, se alguém tiver perguntas, então, ao Bruno e ao Alex, ou mesmo a mim, que abra o microfone e pergunte. Antonioni, Bruno e Alex, aqui é Wilson da ICEIOS, tudo bem com vocês? Obrigado aí pela palestra, acho que foi bem construtiva. A gente, há uns 4 anos atrás, a gente pegou um projeto aí, mas através do Badesul, eu não acho que foi na linha, Mário, eu não me lembro qual foi a linha, o Mário pode me ajudar, tá? E eu tenho, assim, uma dúvida mais direta, que é a seguinte: se a gente atende clientes de diversos segmentos do Brasil todo, e aí nós somos uma empresa de software, voltada, assim, a todos os processos da cadeia de suprimentos e colaboração. E se alguns dos nossos clientes, de alguma maneira, a gente pode levar essas linhas e o apoio da SoftSul enquanto ICT para esses nossos clientes? Se sim, se não, e como isso seria? Deixa eu abrir minha câmera aqui, desculpe. Não abri, pessoal. Legal. Bom, o Bruno respondendo aqui. Obrigado pela pergunta, tá? É excelente. Os clientes de vocês, estando em outras regiões do Brasil, né, que o BRDE não atue, eles podem entrar com projetos de desenvolvimento de tecnologia que envolvam, por exemplo, a ICEIOS como uma prestadora, né? Então seria um serviço de terceiro num projeto, e podem eles contratar diretamente também a SoftSul como prestadora de serviços, né, num projeto de inovação em que eles desenvolvam tecnologias, né, novos produtos para a companhia, sejam serviços, processos ou produtos, tá? Então, eles poderiam fazer isso, e aí seria, no caso, com outros agentes financeiros, aí cada estado tem agentes diferentes, tá? Alguns estados, por exemplo, o Pernambuco, tem uma agente de fomento em Pernambuco, por exemplo, né? Então, Minas Gerais, BDMG. Aqui o BRDE não é só Rio Grande do Sul, né? Mas se for Paraná e Santa Catarina, pode ser o BRDE também. Se for, se vocês tiverem uma solução que se enquadre, tá, dentro das tecnologias de indústria 4.0, tiver a ver com transformação digital, com tecnologias relacionadas à automação, à robótica, sistema de simulação, etc. Eu não conheço a solução de vocês. A ICEIOS poderia se credenciar como uma
uma integradora, eu não sei se é a atuação de vocês, tá? Mas poder se credenciar como uma integradora no InovaCred 4.0, e aí o serviço de vocês fica credenciado e os clientes de vocês poderiam contratar os serviços de vocês, e aí o pacote feito 100% pela solução de vocês seria o alvo do financiamento, e aí com condições favoráveis também, seria algo para a empresa tomadora bem simples, né? Basta que o serviço seja credenciado pela companhia lá na FINEP. Legal. Ok. Então, basicamente é isso, né? Pensando em outros lugares do Brasil. Tá? Mas, assim, o financiamento, ele é sempre... a empresa deve sempre ir no banco, no agente financeiro que opere no estado sede dessa companhia, se ela faturar menos de 90 milhões. E se o financiamento for abaixo de 10 milhões. Se o financiamento for acima de 10 ou a empresa fature mais de 90 milhões ao ano, aí o financiamento é direto com a FINEP. Tá? Então, aí pode falar comigo se tiver clientes que sejam maiores, que você acha que tem potencial para fazer um projeto de inovação, que tem interesse, a gente conversa melhor para cada caso específico. Legal. Obrigado aí, Bruno. Obrigado. Eu agradeço. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns pelas apresentações. Aqui quem está falando é Mária, da E-Sales também. Primeiro, esclarecendo, a gente pegou um financiamento, começou pelo InovaCred, na seleção, mas aí na época tinha uma linha que era do BNDES, micro e pequenas empresas inovadoras, que a gente se enquadrava. Tá? A dúvida que eu vejo, principalmente para o setor de software mais puro, é a questão de garantias. A gente sempre tem uma certa dificuldade, por ser empresas que desenvolvem software, onde a nossa mão de obra, o principal investimento é desenvolvimento de software, mão de obra, a constituição de garantias, né? Eu vi aí na apresentação que até 1 milhão tem o fundo garantidor, mas eu fiquei na dúvida, acima de valor de 1 milhão, quanto que poderia ser usado o fundo garantidor para constituir garantia desses projetos? Posso responder. Bom, assim, lá no banco, a princípio, até R$1 milhão, vamos menos, né? Até 200 mil, tá? Via SoftSul, a gente faz sem garantia real, só fundo garantidor público. De 200 mil a 1 milhão, nós fizemos um misto, normalmente um misto, fundo garantidor e um imóvel parcial, um equipamento, a gente avalia caso a caso. E acima de 1 milhão, aí sim, aí nós temos alguma dificuldade, porque normalmente são valores mais expressivos, o prazo sempre é um prazo meio longo, aí normalmente o banco pede uma garantia real 1.1, 1.3 em relação ao crédito. Mas sempre o importante é que você tem que entender que sempre tem uma flexibilidade, a gente tem que olhar o contexto geral, né? Olhar a empresa, se já é cliente do banco, se tem um histórico, se é um cliente novo, tudo isso aí são fatores importantes, né? O porte dessa empresa, o risco, né? É claro, as empresas de software, normalmente, elas não têm ativos físicos, né? O ativo é intelectual, né? Então, por isso que a gente conseguiu quebrar um pouco esse paradigma, mas normalmente são operações até 1 milhão. Tá? Por isso a gente fez bastante, a gente financiou bastante empresas, a SoftSul aí é a porta de entrada para vários casos. Ok, para tentar um pouco prático aí, se não tem mais perguntas, fazer mais uma aqui, no sentido assim, se a gente quer usar, por exemplo, tecnologia de blockchain, não sei se é o caso, foi esse fórum para discutir, ou depois trabalhar com o Antonioni aí, com a SoftSul, mas para tentar esclarecer também para os demais. Por exemplo, eu quero usar essa tecnologia de blockchain, por exemplo, na cadeia de suprimentos, por exemplo. Um exemplo, como é que a gente poderia conduzir um processo nesse sentido? É uma tecnologia nova, tem poucos casos sendo utilizados e pouquíssimas empresas ainda usando no Brasil, e tem tudo a ver com esses processos de integração de processos que começam numa empresa e vão para outra. Eles precisam ter certificação, credibilidade, inviolabilidade, essas coisas aí. Como é que vocês veem isso? Alguma dica? Ou é muito específica a minha pergunta? Não, esse é um projeto que tem um perfil muito bom para ser financiado, tanto no InovaCred, né, se for
for uma empresa que esteja ali menos de 90 milhões de faturamento, ou financiamento direto com a FINEP para projetos de inovação, tá? Isso é, assim, tendo um projeto aí estruturado, tá dentro do formulário do programa, no portal do BRDE ou da FINEP, isso pode ser, sim, alvo de financiamento, tá? O tema é bem interessante, tem tudo a ver, faz sentido, sim, tá? Ok, obrigado aí. Tá. Ok, muito obrigado às perguntas. Vamos abrir a palavra para Paulo Renato Jotes, da empresa Criare. Como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Parabéns para vocês aí pelo evento. Agradeço aí o convite. Só para colocar a nossa maior dificuldade sempre são as garantias, que aí na apresentação aí do Bruno, do colega, estão falando 110% do valor financiado. A minha pergunta é bem simples. Eu posso utilizar contratos assinados já como garantia? Posso responder também. No banco, contratos, de maneira geral, não. O banco não aceita. Tá? Alguns casos, sim, mas são operações, normalmente são operações bem maiores do que a gente está falando aqui. Eu falei até 1 milhão, né? São operações aí de 10 milhões para fora, que aí são operações um pouco diferentes, né? E depende também do contrato. Né? Normalmente são contratos de médio prazo para longo prazo. Estou falando de contratos de 5, 10 anos, né? E ainda assim, por que tem que ser operações maiores, sabe, pessoal? Porque como nós, no caso do BRD, nós não somos um banco comercial, eu não tenho como fazer uma trava no teu contrato, tá? Não tenho como fazer uma trava financeira numa conta corrente, por exemplo, simplesmente porque nós não temos conta corrente. Eu tenho que colocar um outro banco tenho que triangular com outro banco comercial, e aí as coisas começam a ficar caras. O outro banco comercial começa a cobrar, começa a querer uma contrapartida de uma aplicação financeira. Então, normalmente, são operações estruturadas de valores maiores, né? Não é o caso aqui. Então, para essas operações aqui, pelo menos da nossa parte, a gente não consegue um contrato isolado, tá? Então, tem que ir para fundos garantidores, enfim. Tá bom. Ok, obrigado. Temos mais perguntas, pessoal? Realmente, o tema é bastante... É muita informação, né? Que foi passada aí muito rapidamente, mas a gente está aqui, ainda temos mais alguns poucos minutos para trocar alguma ideia com mais algum interessado em esclarecer algum ponto. Então, eu continuo aqui uma dúvida, assim, ó. Vamos dizer, se a gente elaborasse um projeto nessa área de blockchain para a cadeia de suprimentos, como é que a gente contaria? Qual o papel da SoftSul nesse modelo? Teria que ser profissionais desses certificados e formados esse projeto contrataria empresas através da SoftSul, aliás, contrataria fornecedores ou desenvolvedores, pesquisadores através da SoftSul para a gente poder utilizar o benefício aí da parceria com a SoftSul, é isso? É isso, né? Seria um contrato com o Centro Tecnológico SoftSul, que é a ICT credenciada, né? E ela iria se apresentar dentro daquele associados e faríamos daí uma estruturação de uma equipe de acordo com o projeto. Legal. Obrigado, Antônio. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Caso não tenha mais não tenham mais perguntas, vamos dar por encerrada, né? Nosso tempo previsto era de 1 hora, são já 16 horas e 6 minutos. Então, acho que cumprimos com a agenda de hoje. Eu deixo a SoftSul à disposição, né? Eu, pessoalmente, me coloco à disposição para esclarecer qualquer questão que possa surgir aí, que vocês tenham com relação a esse tema de financiamento InovaCred, na sua família InovaCred, vamos dizer assim, não apenas no InovaCred Conecta, mas todas as demais linhas que foram colocadas. Também tenho certeza que o Alex está à disposição, parceiro
né, de longa data aí, né? O Bruno está à disposição também, como FINEP, né? Estamos muito próximos e muito conectados, então qualquer questão a gente rapidamente consegue se organizar para dar a resposta para vocês, ok? Muito obrigado a todos, obrigado, Alexander, pela apresentação, obrigado, Bruno Camargo, João Florencio, prazer conhecê-lo. Tá? Obrigado aí pela presença de todos. Wilson, nosso conselheiro, aí, muito obrigado. Obrigado aí, obrigado mesmo. Estou vendo o amigo Blum. Então, a todos que estão aqui, então, acompanhando o nosso encontro de hoje, muito obrigado e até o próximo evento. Um abraço a todos.